Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por esse dia e pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor para juntos aprendermos um pouco mais daquilo que Deus tem preparado para nós. Hoje nós vamos começar um estudo no livro de Atos dos Apóstolos, né? Queria que você já deixasse sua Bíblia aberta. O livro de Atos, ele é um desafio para a igreja hoje, para a igreja da atualidade. A igreja lá do primeiro século era uma igreja de visão, era uma igreja dedicada, entusiasmada, muitas pessoas se convertiam, era uma igreja que tinha confiança e principalmente ela tinha o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito estava presente na igreja. Eu creio que o segredo dessa igreja era a presença do Espírito Santo que dominava as pessoas. Quem é a igreja? A igreja é parede? Não, então quando a gente fala da presença do Espírito Santo, a gente está falando da presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, o Espírito Santo dominava as pessoas e capacitava as pessoas a testemunhar de uma forma maravilhosa, né? Agora, nós também não podemos romantizar essa igreja. A gente vê muita gente falando assim, mas a igreja primitiva, né? A igreja primitiva, ela foi também uma igreja que teve muitos problemas. Passou por muitas dificuldades. Nós não podemos achar que ela foi a melhor das igrejas e que não havia falhas. Quando a gente começa a estudar o livro de Atos, e mesmo quando nós estávamos estudando há uns dias atrás a vida de alguns homens, a gente vê que dentro da igreja tinha problemas, tinha pecados, tinha hipocrisia, tinha divisão, tinha heresia dentro da igreja, né? E os apóstolos, os autores, vêm tratando desse assunto, né, querendo dizer que a igreja não deveria ser daquela forma. Então, tudo tem os dois lados. É bobagem a gente ficar procurando uma igreja perfeita, porque a igreja é feita de quem? De gente, de pessoas. O que não justifica também a gente consentir o pecado na nossa vida, porque somos pessoas. Porque, na verdade, nós temos que ir trabalhando. Agora, não podemos entrar numa igreja e ficar, puxa, mas essa pessoa é dessa igreja, o fulano é dessa igreja, porque na igreja, né, que é formada por pessoas que erram, que pecam, que levantam, que caem, que acertam, não é assim? Nós estamos todos em obras, em tratamento e crescendo junto com o Senhor. Nós estudamos a vida, estudamos uma série de lições, foram 17 aulas, só falando da vida de homens e mulheres, gente que fez alguma coisa acontecer, que realizou algo, que marcou a história de alguma forma. Dentre esses 17, 9 deles, eu estava observando, estão inseridos no livro de Atos. Então nós vamos passar agora, né, uma recapitulada sobre a vida desses homens. E no decorrer da história, de Atos, a gente vai recordar tudo o que aconteceu. Agora, quando nós estávamos estudando, todos nós percebemos que eram homens com erros e com acertos. Todos eles erraram, mas acertaram. E eram pessoas que tinham um compromisso também de amar a Deus. Um deles, gente, foi Lucas. Lucas foi o autor do livro de Atos. Foi ele quem escreveu o livro de Atos. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele escreveu o livro de Atos. Ele deixou um exemplo de conversão genuína, verdadeira. E não era só um convertido, ele era uma pessoa consagrada a Deus. Porque tem diferença disso? Você ser só convertido e você ser consagrado a Deus? Qual que é a diferença, gente? Vamos pensar. Eu sou convertido. Aceitei Jesus, eu estou na igreja. Mas quando você é consagrado a Deus, você faz o quê? Você passa a ser testemunha, você se envolve, você vai além, não é? Você faz algo a mais. Então a vida dele foi útil em todos os sentidos. Ele foi um médico, foi um missionário e foi também um historiador. Ele foi um crente que a gente poderia dizer assim, segundo o coração de Deus. E a gente vê que ele dedicou a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor.
Alguns historiadores, como Irineu, Tertuliano, Jerônimo, Clemente de Alexandria, todos eles são enfáticos em afirmar que Lucas nasceu em Antioquia da Síria, porque tinha Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Ele nasceu em Antioquia da Síria, que ele morreu mais ou menos com 84 anos sem nunca se casar, que ele era um gentio convertido e que ele era médico. E essa igreja de Antioquia, da qual Lucas fazia parte, ela era uma igreja que cresceu muito rápido. Diz a história, depois você pode acompanhar, nós vamos passar por isso também no livro de Atos, lá em Atos 11, que Barnabé chegou na igreja e ele percebeu que muitas pessoas tinham se convertido naquele lugar. Então ele vai e volta com Paulo e os dois ficam ali durante um período implantando a igreja em Antioquia. Ela era uma igreja de oração, era uma igreja que não fazia distinção social, era uma igreja que tinha paixão por evangelismo. Foi em Antioquia da Síria que os crentes foram chamados o quê? Cristãos, pela primeira vez é empregada essa palavra. Eles são chamados de cristãos, que é aquele que representa quem? Cristo, que representa Cristo. Então nós notamos que a igreja, que a vida da igreja influenciou o jeito da igreja ser, a liderança da igreja influenciou a vida de Lucas. Né? E fica aí a pergunta para nós, né? A sua igreja tem influenciado a sua vida? Né? Como que a igreja influencia a sua vida? Em que ponto, em que áreas você acha que a igreja influencia a sua vida? Vai listando aí na sua cabeça agora. O que você acha? Agora vamos falar de igreja na qual nós estamos inseridos. Nós estamos aqui na Igreja Batista Moriá. Será que tem alguma coisa aqui que me influencia, que me motiva? Né? O que eu, como igreja que estou presente aqui, tenho feito para motivar a vida de outros? Porque não é assim? O que eu tenho feito para que outros que chegam a esse lugar se sintam acolhidos, bem recebidos e possam crescer neste lugar? E nós vamos ver que Lucas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia primeiro no Evangelho de Lucas, porque foi ele que escreveu Lucas. Então nós vamos ler Lucas do versículo 1 ao versículo 4. Quando Lucas deixa registrado aí esse trabalho dele, a gente atribui a ele, se você for olhar a qualidade do grego que foi escrito, você vai concluir que Lucas era um homem culto, e ele vai, com os conhecimentos que ele tinha, não só de medicina, mas também de investigação histórica, de pesquisa, de escrita. Nós vamos percebendo algumas coisas. Estelina, leia fazendo favor. Lucas 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos... Então, para aí, só um pouquinho. Por em ordem a narração dos fatos. A gente nota aí que houve alguns fatos históricos, alguns eventos históricos. Ele deixa claro, só nesse texto, alguns passos que era para poder compor um trabalho. E o primeiro que ele fala é que ele se empenhou em pôr em ordem alguns eventos que estavam acontecendo. Continua aí, Estelina. Que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Olha só, o que tinha aí? As pessoas que presenciaram desde o princípio, elas eram o quê? Testemunhas oculares. Quando nós estamos lá no livro de Atos, algumas vezes a gente vê Lucas mudando, né, da primeira pessoa do plural, eles, para a terceira pessoa, nós, em muitos textos. Então isso dá a entender que ele estava presente. E aí em Lucas, ele fala assim, que tinha testemunhas, gente que estava presente e que tinha visto. Então ele não estava conversando, você conhece aquela história? Foi o fulano que me falou. Aí você vai perguntar com fulano, quem falou com fulano? Eu ouvi do fulano. Né? Não, ele estava falando de coisas que ele tinha procurado, de pessoas que estavam presentes, que tinham visto aquilo acontecer. Continua, Estelina. E foram ministros da palavra,
Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas do que já estás informado. Isso, então ele fala que houve eventos históricos, coisas que realmente, fatos que aconteceram, que houveram testemunhas oculares, que ele fazia uma pesquisa pessoal, porque ele olhava detalhadamente as coisas, ele fazia uma investigação acurada, ele escreve, além disso tudo, eu não estou só falando, eu estou escrevendo, deixando isso tudo registrado para uma posteridade. Para vocês, e principalmente para quem que ele estava falando? Para Teófilo, né? Então, nós podemos concluir aí, que olha só, que os eventos realizados, eles foram testemunhados, investigados e escritos para que eles sejam uma base da nossa fé. Então, no livro de Lucas, tanto no livro de Atos, tem eventos que foram por um homem, né, investigados, gente que testemunhou, e ele escreveu para que tudo isso fosse a base da nossa fé. Se nós formos lembrar de tudo que estudamos com Lucas, nós vamos ver alguns pontos importantes, né, algumas lições. Primeiro, ele deixou claro para a gente que fama não é nada, né? Não é importante você ter fama. Por quê? Não tem nenhuma citação de obras que ele fez, de milagres, não tem números de pessoas que foram convertidas com a sua pregação. Pelo contrário, né, em vez dele pensar na sua própria fama, ele pensava em como ele seria útil para as pessoas. Ele procurava sempre destacar a figura de Cristo. Ele deixou para a gente uma lição do valor da amizade, porque ele caminhou com Paulo. Na realidade, a gente nem sabe o que ele fez, mas a gente sabe o que ele não fez, que não abandonou Paulo. Em momento algum, ele esteve ao lado de Paulo. E isso nos leva a crer que na hora das nossas necessidades, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, é bom ter o quê, gente? É bom ter amigo. Vê se amizade não é coisa de Deus. Né? É coisa de Deus. É bom ter amigos, é bom ter gente do nosso lado. Lucas estava lá, do lado de Paulo, né, o tempo todo, e estar presente na vida das pessoas, na hora da necessidade, faz toda a diferença. E ele deixa como lição para a gente, que quem procura a verdade, encontra. Não é assim que a Bíblia fala? Aquele que bate, a porta abre, aquele que busca, acha, encontra. Então ele foi atrás de relatos, de fatos, de testemunhas. Ele queria que tanto Teófilo como eu e você, que estivéssemos lendo esses livros, né, tempos depois, que nós pudéssemos ter uma base sólida para acreditar em Jesus. Então ele procurou a verdade, e o resultado disso foi um relato detalhado da vida de Jesus, que está ali no livro de Lucas, né, e também do início da igreja, que está no livro de Atos. Então a nossa fé não precisa ser uma fé cega, a gente tem que investigar as coisas. Paulo elogia os irmãos, os cristãos da região da Bereia, porque quando Paulo, o apóstolo Paulo, né, o famoso Paulo, chegava para pregar, o que eles faziam? Eles abriam a Bíblia e eles conferiam as coisas, eles investigavam. E lá em 1 Tessalonicenses 5:21, alguém está com esse texto aí? 1 Tessalonicenses 5:21. Se ninguém tiver, vamos abrir aí. Alguém abre aí, por favor. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e conserva o que é bom, né? Escutar, você pode escutar tudo, mas absorver, você pode absorver tudo? Não. Você tem que conhecer a Bíblia, saber o que está aqui, para você absorver somente aquilo que é bom e que está de acordo com a palavra de Deus. Outro homem que nós estudamos foi Barnabé. Barnabé foi um personagem de destaque na igreja cristã. Ele era judeu, ele era de família de sacerdotes, porque ele era da tribo de Levi, ele nasceu em Chipre, numa ilha.
ele era um homem cheio do Espírito Santo. É isso que fala lá em Atos 11, 22. Barnabé era um homem cheio, um homem bom, cheio do Espírito e cheio de fé. Ele foi designado com Paulo para a primeira viagem missionária. E nós vemos aí que o nome do Barnabé é da mesma raiz de Paracletos, que traduzido quer dizer aquele que ajuda, aquele que consola. Então Barnabé era um consolador, um ajudador, e esteve com Paulo, caminhando com Paulo e deixando exemplos para mim e para você de que nós temos que ser essas pessoas importantes na igreja, que haja assim, gente dentro da igreja que consola, que conforta, que ajuda o outro. Gente que tem características importantes, igual ele tinha, que era generosidade e discipulado. Ele era aquele que era capaz de discipular as pessoas. Estudamos também a vida de Estevão, e vamos passar por ela novamente. Estevão, dentro da igreja hoje, nós precisamos de homens assim também, comprometidos com o Senhor, comprometidos com a palavra, como Estevão. Ele foi um dos 7 primeiros diáconos que foram consagrados ao serviço do Senhor. Por causa da fidelidade dele a Deus, o que aconteceu com ele, meus irmãos? Foi apedrejado. Ele foi o primeiro mártir cristão. Ele morreu apedrejado. E hoje ele faz parte da galeria da fé que está lá em Hebreus capítulo 11. Passamos também pela vida de Marcos. Marcos foi também chamado de João Marcos, foi o autor do Evangelho de Marcos, e ele deixa uma lição muito importante para nós. Vamos ler juntos? Vamos ler? Podemos? Físico ou espiritual. Podemos errar nas escolhas e nas decisões. Mas se estivermos dispostos a nos reerguermos, Deus sempre estará de braços abertos para recebermos de volta. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus por isso. Marcos foi aquele rapaz que não deu conta de lidar com determinada situação. E hoje nós estamos cheios da sociedade, as igrejas, dentro da nossa casa, repleto de gente assim, que não dá conta de lidar com os problemas e com as dificuldades, e então foge. E ele vem nos ensinar, que nós temos que enfrentar as dificuldades, temos que enfrentar as coisas desagradáveis, os momentos difíceis que surgem no nosso caminho, sem fugir. Pelo contrário, nós temos que ir de encontro, nós temos que enfrentar. E olha que quando você vai enfrentar um problema pela segunda vez, o negócio fica mais difícil. É mais difícil do que a primeira vez. Mas se nós buscarmos a ajuda de Deus em oração, em perseverança, Deus nos dá uma nova chance. Marcos estava viajando com Barnabé e com Paulo. No meio da viagem ele volta para trás, e depois, quando eles vão viajar de novo, Barnabé sugere o ajudador, o consolador. Paulo, vão levar Marcos de novo? O que Paulo fala? Você está doido, rapaz. Para ele deixar a gente na mão de novo, não vamos levar ele não. E aí fica aquele impasse. A gente sabe que cada um viaja com o outro. Nós vamos passar por isso também estudando. Mas Barnabé dá uma segunda chance a Marcos. E a vida de Marcos deixa essa lição maravilhosa para a gente, de que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, que o fracasso ele não é e não precisa ser permanente. Passamos também pela vida de Tiago. Tiago era meio-irmão de Jesus, foi uma pessoa de destaque na igreja primitiva. Ele era respeitado pelos judeus, reverenciado pelos gentios, e nós vimos no decorrer da história, lá no livro de Atos, que a postura dele, ele era um homem sábio. Essa postura dele de sabedoria, de ter uma vida piedosa, colocou fim no impasse sobre a salvação. Estudamos sobre a vida de Priscila e Áquila, que era um casal exemplar, fazedores de tendas, exemplos de hospitalidade, companheiros de Paulo no trabalho missionário dele. Estudamos sobre a vida de Apolo, que era natural de Alexandria. Vale lembrar que Alexandria era o lugar onde tinha a maior biblioteca do mundo naquela época, cerca de 700 mil exemplares. Então lá saíam os filósofos, os estudiosos, todos estavam na região de Alexandria, na cidade de Alexandria, e ele era de lá, e a Bíblia fala, olha como se refere a ele: varão eloquente,
poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, e ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Então, a gente vê que ele era um homem culto, um homem eloquente. Onde ele chegava, ele tinha o poder de falar e as pessoas parar para ouvir. Você já viu gente assim? Às vezes chega num lugar, uma pessoa começa a falar e ela não consegue atrair a atenção dos outros. Não consegue fazer um silêncio na plateia. Mas eu imagino Apolo assim, como aquele que sobe, né? Não pegava microfone, porque não tinha microfone. Era a acústica mesmo dos locais que era preparado para isso. E ele começava a falar com a sua eloquência. As pessoas paravam para ouvir. Mas de repente ele vai pregar num determinado lugar e tem um casalzinho lá, né? E eles começam a olhar e escutar. E eles falam assim, ele fala muito bem, mas ele precisa conhecer mais das coisas do Senhor. Ele precisa conhecer algumas coisas mais. E aí se levantam para poder ajudar. E um homem desse tinha sede de aprender. Olha a humildade dele. Sede de aprender. Não é porque eu falo bem, porque eu sou eloquente, que muitos se convertem, que eu não necessito aprender mais. E o alvo dele era promover a Cristo e não promover a si mesmo. Tanto é que teve um momento, né, na história, a gente verá isso mais à frente também, que fala assim, uns eram de Apolo, outros eram de Cefas, uns eram de Jesus e tudo, porque entre as pessoas, uns falavam, eu gosto de ouvir Jesus, eu gosto de ouvir Pedro, eu gosto de ouvir Apolo, né? E o apóstolo vem falando aqui, olha, todo mundo está falando a mesma coisa, está todo mundo pregando a mesma coisa, é a mesma palavra, só o jeito de falar de cada um que é diferente. A palavra é a mesma, a palavra vem de quem? Vem de Deus. Então vamos parar com isso, que isso é o quê, gente? Isso é bobagem, né? Vamos parar com isso, que isso é bobagem. E vimos também a vida de Epafrodito, que é um nome até desconhecido, mas como nos ensinou. A missão de Epafrodito foi levar para Paulo, quando ele estava preso em Roma, uma oferta da igreja de Filipos. Mas a oferta, os filipenses não estavam mandando só dinheiro, mandaram Epafrodito como uma oferta viva. Você vai ser nossa oferta para ele. Nós abrimos mão da sua presença na igreja para que você possa servir Paulo, ajudar Paulo e estar com ele em todo o tempo. Então Epafrodito foi daqueles que entregam a sua vida para o serviço do Senhor. Embora a gente viu que quando chegou lá, Epafrodito ficou doente, e aí foi aquela aula muito bacana que a gente aprendeu que crente também adoece, que crente tem problema, e que é errado a gente dizer que porque nós somos crentes, a gente não fica doente e a gente não passa por dificuldades. Essa teologia, ela não está de acordo com a Bíblia. Não podemos atribuir todas as enfermidades aos demônios, embora haja algumas enfermidades que são de origem demoníaca. E agora, nós vamos começar a estudar o livro de Atos. E qual é o nosso objetivo? Perceber, olha só, né, desafiar você a alcançar uma nova visão, a abrir a mente, ter um compromisso novo com a obra do Senhor e com a igreja. A partir do momento que você vai refletindo sobre os acontecimentos de Atos. E nós podemos dizer, né, em Atos, quando a gente vai ver Atos, nós podemos dizer o seguinte, que Lucas, ele fez uma obra só. A primeira parte foi o livro de Lucas, a segunda parte foi o livro de Atos. Lucas termina com a ascensão de Jesus. Atos começa com a ascensão de Jesus. Uma dá prosseguimento à outra. E o objetivo de Lucas, nessa obra dupla, era oferecer um relato, né, de tudo que tinha acontecido, das origens cristãs. Então ele reúne a história de Jesus em Lucas e reúne a história da igreja primitiva no livro de Atos. E ele explica para nós como que o evangelho, como que as boas novas saíram daqui, ó. Tá vendo? Ó, Jerusalém, ele era daqui, ó, Antioquia da Síria, porque Antioquia da Psídia está aqui, ó. Ele era daqui, natural daqui. Então o evangelho saiu de Jerusalém, foi para Antioquia e foi passando por todos os lugares, pela Ásia, pela Macedônia, por tudo. Isso aqui foi a terceira viagem só para a gente ver. E aqui, olha, nós vemos novamente, olha,
o evangelho sendo propagado. Agora aqui, meus irmãos, está saindo, olha, o mapa aqui já vai mais além, de Jerusalém, e ele chega até onde? Até a Itália. Aqui está a cidade de Roma. Olha só o trajeto. Tudo isso. Coisa maravilhosa, né? Atos vai contar para isso. Como que o evangelho sai da cidade de Jerusalém e ele vai se espalhando até se estender à Itália, até ele chegar a Roma. Então, imagina quantos meses não deveria demorar uma viagem dessa, né? Era meses. Ora por terra, ora por mar, não é? Quanto tempo que não demorava, né? E eles enfrentavam todas essas coisas. Então, Atos vem trazendo para a gente uma conexão entre o que Jesus começou a fazer e ensinar e aquilo que ele continuou a fazer e ensinar, mas agora no livro de Atos, através da vida de quem? Dos apóstolos. Porque Jesus não está presente. Lá em Lucas está. Agora em Atos, Jesus tinha subido. Lá no primeiro capítulo, Jesus já tinha subido, né? E então ele continua a fazer a obra através da vida dos apóstolos. Então, quem está no centro do livro de Atos continua sendo Jesus. Jesus é o centro, ele está no palco, e não os apóstolos. Agora, os homens são instrumentos usados por quem? Por Deus. Como continua assim, meus irmãos? Nós não devemos ser o centro de nada. Quem é que deve estar no centro da nossa vida? Jesus. Homens e mulheres usados por Deus. O poder que transforma as vidas não vem de homem, vem de Deus. Qualquer pessoa pode subir a esse púlpito, mas não é dela o mérito de alguém se converter, de alguém mudar de vida. O mérito é de quem? Do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que realiza a obra nos corações. Nós somos só canais, né? Nós não precisamos achar, porque nós falamos de Cristo, testemunhamos, e uma pessoa se converteu, que aquilo foi por nossa causa. Foi quem que agiu no coração daquela pessoa? O Espírito Santo. Então, Atos também é um manual de crescimento da igreja. Olha, nós vivemos num mundo hoje em que há uma busca desenfreada pelo crescimento em números nas igrejas. Isso não é realidade? Todas as igrejas, né, correndo, buscando crescer em número. E nessa corrida desenfreada por crescimento, muita gente tem perdido o rumo. Tem perdido realmente a noção daquilo do que é certo e do que é errado, e começam a usar muitas fórmulas, buscam fórmulas do pragmatismo, em vez de reconhecer os princípios que são ensinados aqui no livro de Atos. E nesse ambiente religioso, né, o pragmatismo, o que ele vem fazendo? Ele vem com a intenção de validar, presta atenção nisso, se não é isso que está acontecendo. Ele vem validando determinadas condutas que não têm respaldo bíblico. Mas se está tendo resultado, é válido. Então, hoje em dia, a gente vê, né, essa ideia, né, de que, olha, está atraindo gente, tem gente chegando na igreja, está bom demais, é válido, nós podemos fazer, está atraindo gente para Jesus, né? Então, há essa falsa ideia de que qualquer forma de anunciar o evangelho hoje é válida. E nessa perspectiva de que qualquer coisa é válida, desde que seja aparentemente, entre aspas, né, em nome de Jesus, porque não é isso? Nós estamos fazendo isso em nome de Jesus, né? São cometidos muitos abusos, muitos absurdos dentro das igrejas, muitos descontroles. E o pior de tudo é que isso vem embutido com uma pseudo-ousadia do Espírito. Muita gente que é isso, né? Pseudo é uma coisa que é falsa, que tem engano. Então, eles acham, não, isso é do Espírito, né? Uma ousadia do Espírito Santo. E muita gente acaba aceitando tudo isso, sustentando e financiando tudo isso. Então, o ponto crucial disso, que nos leva a pensar, e que eu gostaria que nós saíssemos daqui pensando, é o seguinte: que nós, como igreja, não podemos cair nisso, e que muitas vezes caímos porque nós não conhecemos a
Palavra de Deus. Então, o cristão que não lê a Bíblia, o cristão que não estuda, que ignora os princípios e as instruções que estão claras da igreja, são esses que muitas vezes têm batido palma, têm dado audiência, têm sustentado, têm financiado muitas dessas coisas erradas que nós vemos hoje em dia por aí. Lá em Mateus capítulo 22 fala: errais em não? Errais porque vocês não conhecem as Escrituras, não conhecem as Escrituras. E completa, porque também adianta só conhecer as Escrituras. Vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus, que transforma a vida, que muda a história, né? Por isso muitos erramos, e aí muitos erram, né? Então muitas igrejas caem nessa idolatria de números e começam a transigir a verdade, para poder alcançar resultados. Prega aquilo que o povo quer ouvir, em vez daquilo que o povo precisa ouvir, ou daquilo que Deus quer realmente falar. Muita gente prega para agradar, começa a pregar prosperidade em vez de graça. Agora, é interessante observar que o livro de Atos também vem colocando para a gente o seguinte: tem um exagero de um lado, mas não pode ter do outro. Porque muita gente, baseado nisso, fica: nós vamos ficar aqui mesmo no nosso comodismo pequeno, né? Não vamos usar nada, não vamos fazer nada, vamos ficar quietinhos, né? Deus que faz a obra e tudo mais, e aí não pregam, não evangelizam, não é? Não fazem as coisas que tem que fazer. Nós não podemos cair nesse medo também de números, porque o crescimento de uma igreja, ele é bíblico. A igreja tem que crescer. Se uma igreja não cresce, tem alguma coisa o quê, meus irmãos? Está faltando o quê? O poder do Espírito, a presença de Deus, né? Então, se nós quisermos ver uma igreja crescer, nós precisamos retornar lá para o livro de Atos, porque ela dá o segredo. O povo, né? Deus acrescentava diariamente aqueles que haviam de ser salvos. E a igreja perseverava o quê? Unânime em oração, fiel à palavra, fiel à palavra, buscando ao Senhor, não é? As pessoas que olhavam de fora para aquela igreja achavam, quer dizer, os de dentro, que estavam dentro da igreja, achavam graça aos olhos daqueles que estavam do lado de fora. Uma pessoa lá de fora, para olhar para nós e ver que tem graça, o que tem que estar presente na nossa vida? O Espírito Santo, o testemunho. Não, aquele ali realmente tem a presença de Deus. Ele dá um bom testemunho. O mundo está olhando para nós, tem olhos olhando. E os olhos estão primeiro dentro da onde? Da nossa casa. Começa dentro da nossa casa, tem gente olhando, né? E isso vai se estendendo, né? Então Atos vem tratar, olha só, o que é que nós vamos estudar no livro de Atos? Batismo com o Espírito Santo, dom espiritual, sinais e milagres, comunhão da igreja, disciplina dentro da igreja, a diversidade de ministérios que existe dentro da igreja, preconceito racial, que muitas vezes está dentro da igreja, princípios de missionários, o preço da unidade cristã, as motivações e os métodos que devem ser usados na evangelização, o chamado para sofrer por Cristo, a relação da igreja com o Estado, a providência de Deus sobre a vida daqueles que são a igreja, tudo isso nós vamos estudar. Então eu incentivo você a não perder nenhuma aula da escola dominical e a já ler, começar a ler em casa o livro de Atos, começa a ler em casa, não é? O livro de Atos. Olha só, se passaram 30 anos, e foram 30 anos que mudaram o mundo, porque nós vamos colocar esses anos entre 33 depois de Cristo e 64 depois de Cristo. 3 décadas, não é? Essas 3 décadas, elas foram chaves na história do mundo. Tudo começou com 12 homens, algumas mulheres que andavam, que serviam Jesus, e o Espírito Santo descendo sobre a igreja, que está bem no iniciozinho de Atos e que vai ser a nossa aula da semana que vem. O livro de Atos não são os atos de todos os apóstolos, porque quem a gente vê em destaque no livro de Atos é o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e Tiago. E alguns ainda sugerem que o nome do livro de Atos não deveria ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo
na vida dos apóstolos, né? E nós vemos aí, quem está com o versículo de Atos 1:8? Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso. Olha só, Lucas está falando aqui que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que nesse dia haveria uma coisa diferente, que eles receberiam poder. Observa bem isso aqui. Olha aqui a igreja. Gente, eu tenho um problema com essa bolinha vermelha. Vocês estão vendo ela? Aqui. Jerusalém. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Olha o círculo. Jerusalém, Judéia e Samaria. Olha onde abrangeu. E até os confins da terra. Chegou até Roma. Olha só. Então, começou em Jerusalém. O Senhor mandou que não ficasse só em Jerusalém, mas que passasse para as regiões da Judéia e de Samaria, que fosse até os confins da terra. E os confins da terra, vamos falar, chegou no Brasil. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja Deus pela vida dos missionários que Deus levantou para trazer a palavra para nós. Porque se não fosse isso, onde nós estaríamos, né? Louvado seja Deus por isso. E nós vamos ver agora um pouquinho da situação histórica do livro de Atos. Para a gente compreender, né, a grandeza do sucesso desses crentes que viveram aí nessa época, nesses 30 anos, nós vamos entender que existiam forças que trabalhavam a favor e forças que trabalhavam também contra eles, na cultura que eles estavam inseridos. Então, a primeira, vamos lá, nós vamos ver primeiro 3 vantagens que eles tiveram. Essa paz romana, que quando você vai olhar, né, sempre no original, quando você for pesquisar até na internet, muitas vezes parece assim, a paz com X romana. O que foi isso? Foi um período de relativa paz no Império Romano. E o Império Romano, ele viveu cerca de 100 anos de guerra civil. Se você imagina o que 100 anos de guerra civil pode ocasionar numa região. Muitas guerras, uma atrás da outra. Quando foi mais ou menos entre 31 a.C. e 28 a.C., Otaviano, ele retorna a Roma. E quando ele retorna a Roma, ele assume o poder do Império Romano e ele muda o nome. Ele passa a chamar César Augusto ou Augusto César. Ele assume com esse nome. Então, esse período em que ele foi o imperador, que ele assume o Império Romano, esse período, por causa de armas, porque ele tinha um governo austero, ele tinha o controle centralizado, por causa do autoritarismo dele, então houve um período de relativa paz. Então parou-se, acabou essas guerras civis. Então Roma e todas as regiões ali do Império Romano, eles começaram a viver um período, olha só, de próspero desenvolvimento cultural, comercial. A arte e a literatura tornaram-se hábitos importantes na vida das pessoas. Eles começaram a elaborar projetos para construir estradas, para construir pontes, para construir aquedutos, para construir coliseu, para construir prédios públicos. E a gente ouve, quando você vai pesquisar na internet, falando assim, que César Augusto, ele pegou uma Roma de tijolos, mas quando ele sai, ele deixa uma Roma construída em mármore. Porque tudo isso aconteceu na época dele. Então, esse período de paz, isso foi uma vantagem para os crentes que estavam convertendo. Por que, seu Wilson? Muitas estradas foram construídas. E as estradas agora já não eram tão perigosas como as estradas antes. Então, o acesso aos lugares também já era um pouco mais rápido, né? E isso ajudou na disseminação do evangelho. Viagens que antes eram impossíveis, agora, por causa dessas construções de estradas e de tudo que eles faziam, estavam se tornando possíveis. Muitos ladrões que assaltavam e que roubavam as pessoas
né, enquanto elas estavam viajando. Então, esse período de paz romana foi importantíssimo para a expansão do evangelho. O outro ponto, né, a outra vantagem foi a língua grega. E a língua grega, o fato da língua grega ser falada pela maior parte das pessoas, gerou muita facilidade para que o evangelho se expandisse. Tanto é que a gente vê Paulo, quando você vai ler lá no livro de Atos, Paulo pregando para oficiais romanos, em qual língua? Em grego. Paulo falando grego, pregando para eles em grego. Então nós podemos ver, olha, o Novo Testamento, ele foi escrito em qual língua, irmãos? Qual língua foi escrito o Novo Testamento? Grego. Foi escrito no grego. O Antigo Testamento tinha sido escrito em hebraico e aramaico. Embora esses cristãos que estavam vivendo nessa época já tinham uma versão do Antigo Testamento em grego, que foi a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego, que foi chamada Septuaginta, né? É 70, porque foram escritas por 70, alguns falam 72 homens, que se reuniram para traduzir do grego, e isso foi antes de Cristo. Então, eles já tinham acesso a isso. Olha só, a língua grega era a língua falada, e isso facilitou. Você imagina o evangelho ser disseminado num lugar onde que ninguém entende língua. Então, essa globalização da língua, né, facilitou a expansão do evangelho. O outro ponto também, e pelo que eu estava lendo, não só a língua, mas também o pensamento grego estava mudando. Porque a gente já vê surgindo nessa época, né, não podemos separar a língua do pensamento grego, vários pensadores gregos, vários filósofos começaram a atacar as crueldades, as traições, os adultérios, as guerras, as mentiras que eram atribuídas aos deuses falsos. Eles começaram também a se levantar contra isso. Então as pessoas começavam a ouvir, então quando os discípulos chegavam, falavam assim, olha, não é só ele que está falando isso, o pensador fulano de tal também já falou isso, né? Mas isso também ajudou. Não foi a causa, irmãos, tá? Porque quem operou tudo que foi realizado foi a obra do Espírito Santo. A fé judaica. Os romanos, eles nunca entenderam os judeus, mas muitos respeitavam e foram atraídos ao judaísmo, principalmente por causa do monoteísmo, do livro que eles tinham, do livro sagrado, que era o Antigo Testamento, traduzido para o grego. Olha como é que Deus vai providenciando tudo na história. Isso já tinha acontecido bem antes, né, de Jesus. Né? E do tipo de culto. Né? Então, eles respeitavam, havia um respeito pela fé judaica. Agora, vamos ver as barreiras. Teve 2 barreiras para esses primeiros crentes. É muito comum a gente pensar assim, nossa, mas foi muito fácil para esse povo lá no início do 1º século pregar o evangelho. Vocês acham que foi fácil? Não. Né? Para mim, acho que eles experimentaram uma tarefa dificílima, muito árdua. Porque em toda parte eles enfrentavam oposição, discriminação, enfrentavam pessoas ateístas, né, e eram taxados de esquisitos, de antissociais, em todo o tempo, e a gente vai ver isso aqui agora. Por exemplo, a Bíblia fala que o evangelho era escandaloso para os judeus, não é isso? Que era escândalo para os judeus e era loucura para os gentios. Vamos ver por que era escândalo para os judeus. E por que era loucura? Vamos abrir a Bíblia aí, em Atos. Alguém está com esse versículo? Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Isso. Olha só. Por que os judeus ficavam escandalizados? Porque os mensageiros, aqueles que estavam pregando, eram homens iletrados, eram homens indoutos, incultos. Não tinham doutorado, irmãos, não tinha pós-graduação, não tinha faculdade.
É isso que está querendo dizer assim, eram homens comuns, né? Olha, eles vendo a ousadia, informados de que eram homens seletos, os judeus estavam acostumados a entrar na sinagoga deles, rabis eruditos, gente eloquente, gente que tinha sido treinada nos pés dos grandes filósofos, dos grandes estudiosos, nas grandes escolas que haviam naquela época. E quando vêm os apóstolos, você imagina, né? Chega lá Pedro, que sai de lá um pescador, dá um choque, não dá um choque? Não dá um choque, né? Mas Deus usa a todos, meus irmãos. Vocês já viram Deus usar uma pessoa bem simples para falar com a gente? Deus usa. E Deus estava querendo ensinar coisas diferentes. Deus levantou esses homens. A mensagem que eles pregavam parecia uma afronta ao judaísmo. Esse era outro ponto. Porque os judeus achavam um escândalo o evangelho. Olha só. Quando Jesus, o filho de um carpinteiro, que nasce naquela cidade, não é? Foi proclamado o Messias, isso foi incompreensível, não entrava na cabeça deles. Porque olha o que diz Deuteronômio, vamos abrir a Bíblia, Deuteronômio 21, 23. Porque além dele ser um homem humilde, dele não ter nascido num berço de ouro, dele ser filho de um carpinteiro. Leia aí, Tati, Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Os judeus não eram agarrados no Antigo Testamento? Tudo que estava lá presente no Antigo Testamento, a lei, tudo que era dito não era aquilo que os judeus seguiam? Agora vem um homem que nasce, um carpinteiro, não nasce em berço de ouro, e além do mais, ele é morto na cruz, pendurado na cruz. Segundo eles, olha o que estava escrito lá. Todo aquele que fosse pendurado no madeiro era o quê? Maldito. Era maldito. Como é que era ridículo? Era ofensivo para eles pensar que aquele, não é, era o Messias prometido. Até hoje. Por isso que eles têm dificuldade até hoje. Não era fácil e não é até hoje fácil para o judeu seguir a Cristo por causa disso. Não é? Porque lá no Antigo Testamento falava essas coisas. Né? Para a eclesiologia da igreja parecia algo blasfemo para eles. Por quê? Esses novos crentes que estavam se convertendo, que eram gentios. Primeiro, eles não eram circuncidados. E para o judeu, para você ingressar no judaísmo, qual era o batismo deles? Circuncisão. O batismo, né, o ingresso no judaísmo era circuncisão. E essas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo e não eram circuncidados. Outra coisa, eles não observavam o sistema de sacrifício. O judeu, antes, para falar com o Senhor e tudo, tinha o quê? Vários tipos de sacrifícios que tinham que ser oferecidos. E agora Jesus vem, morre na cruz. Quando Jesus morre na cruz, o que é rasgado de cima a baixo? O véu do templo, deixando claro que todos nós temos acesso à presença de Deus. Que nós não precisamos mais oferecer animais, sacrifícios de sangue. Que Jesus foi o sacrifício que foi feito de uma vez por todas, o cordeiro que foi sacrificado de uma vez por todas. Na cabeça deles, isso não entrava. Não é? Tem que ter os sacrifícios, tem que oferecer os sacrifícios, tem que ser circuncidado. Né? E a gente vê que não é para a gente nem ficar surpreendido quando Estevão, eles pegam Estevão para apedrejar, né? A reação dos judeus, porque eles achavam realmente que eles estavam certos, que aquele povo estava se levantando contra algo que era o certo, que era o bom, que era a fé e a doutrina deles. Vamos ler aí Atos 7, 54. Deixa eu pegar o microfone aqui, Lana. Leia aí, fazendo favor. Atos 7, 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele.
Tá. Ouvindo eles, enfureciam em seu coração. Esse episódio aí foi no episódio de Estevão. Então, onde os crentes iam? Onde os crentes iam? Tinha tumulto, né? E o tumulto era instigado por quem? Pelos judeus, né? Você vai ler isso lá em Atos, no capítulo 14, no capítulo 17, tudo isso está inserido lá. Então, que religião é essa que, em vez de promover paz, onde esse povo está, tem o quê? Tem confusão, né? Que religião é essa? Religião da confusão, né? E era difícil, então era para eles escândalo. Isso é um escândalo. Agora, para os judeus, já era o quê? Para os gentios, isso já é uma loucura. Por que eles achavam que aquele povo era louco? É louco isso que vocês estão fazendo, né? Primeiro, o sistema religioso romano era igual muitos deuses. O sistema religioso agora do cristianismo era igual o que, irmãos? Um só Deus, é um só, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, prestarás culto. Enquanto o Estado romano pregava que existia muitos deuses, né? Vocês lembram quando foi levado lá, Paulo foi levado ao Areópago, né? Estátuas de muitos e muitos deuses, só havia um lugar lá que estava o quê? Ao Deus desconhecido, e ele não perde nenhuma oportunidade. Ou esse Deus desconhecido aqui, que não tem imagem nenhuma feita dele, é esse Deus que eu proclamo, que eu sirvo e que eu proclamo. Então, e ainda, eles pregavam, né? O livro dos judeus falava, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagens de escultura. Roma era infestada de quê, meus irmãos? De imagens, de todos os deuses que vocês puderem imaginar, porque eles eram uma cultura politeísta, muitos deuses. E quem não se envolvia nessas observâncias religiosas de muitos deuses, de velhos deuses, era considerado uma ameaça para o Estado. E também os romanos não entendiam porque esses novos crentes, chamados de cristãos, né, tinham que falar sobre comer o corpo de Cristo. Para eles isso era canibalismo, né? Como é que vai comer o corpo de Cristo? Eles achavam que realmente estava comendo o corpo de Cristo. E por causa disso era loucura. Outra coisa que eles achavam loucura é loucura. Roma era o centro de uma vida. Imagina a vida social em Roma. Você imagina como que não deveria ser a vida social em Roma naquela época, no Império Romano, não é? Muitos teatros, né? Muitas peças chegando, muita gente falando, proclamando, discursando e tudo isso. E os cristãos passaram a ter um costume diferente, já não tinham essa vida social tão ativa. Não frequentavam mais tanto os teatros, não gostavam de ouvir história de deuses, porque naquela época o que mais se ouvia era histórias pregadas nos teatros, contando de tudo quanto é deuses. Se você procurar lá as histórias dos deuses romanos, você vai ver quantas, centenas de histórias. Então eles achavam, que povo é esse que não tem vida social? Hoje em dia ainda é assim, meus irmãos. Às vezes acham, né? E também tinha outro problema. Estava sendo criada uma tensão na família, porque o que acontecia? Se a esposa era cristã, era crente, e o marido não era, o casamento ficava cada dia mais difícil, ou vice-versa. Se o marido era cristão ou a esposa não era, era difícil sustentar esse casamento. Paulo vem dando instruções a respeito disso, não é? Quando um crente, um cristão, é casado com não crente, como que a mulher deve se comportar, como que deve fazer. Então eles olhavam e falavam assim, isso é loucura. Esse povo é um povo doido, não é? É loucura. E muitas vezes a gente escuta isso, né? Que loucura é essa? Não é? Que às vezes não faz isso, não faz aquilo. Nós não fazemos, não é porque é proibido, ou porque não pode, é porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos do testemunho que nós temos que dar diante das pessoas. Nós sabemos que nós precisamos cair na graça diante daqueles que estão lá de fora. Nós sabemos que precisamos ser exemplo para os nossos filhos e que nós servimos a um Deus
que é muito maior, muito melhor, e que isso tudo é nada, né? Essa vida social, embora isso seja um engano, porque crente tem vida social até, né? Vamos lá, vamos partir para mais um slide aqui. Então, em cada área, olha só, em cada área da vida, o crente daquele tempo enfrentava os obstáculos. Se você acha que é difícil ganhar pessoas para Cristo hoje, deve ser grato por não ter vivido nos dias da igreja primitiva, quando a tarefa era imensamente mais difícil, né? Outro dia eu escutei uma pessoa falando, eu não queria viver hoje no tempo dessa igreja, que hoje está acontecendo assim, tem irmãos dentro da igreja que adultera, tem irmão que faz fofoca, tem irmão que faz isso, que faz aquilo. Irmão, você acha que isso não existia lá no tempo da igreja primitiva, não? Tinha. Vai ler os livros. Todos existiam, só que hoje, no nosso tempo aqui no Brasil, nós pregamos o evangelho livremente, nós podemos ser cristãos, nós temos direito de ir e de vir, nós não corremos o risco de ser lançado aonde? Na arena, para os leões nos devorarem, não é? E aqueles cristãos enfrentaram perseguição. Por que que eles saíram de Jerusalém? Por que que eles foram para a Judéia? Por que que eles foram para Samaria e foram até os confins da terra? Porque eles eram muito especiais e eles eram pessoas bacanas? Porque eles estavam sofrendo perseguição, meus irmãos, e não era possível mais ficar na cidade de Jerusalém. Então eles tinham que pegar as trouxas e ir embora. Precisou Deus levantar, porque estava cômodo, estava gostoso. Gente, que coisa maravilhosa, todo mundo reunido, falando em língua, profecia, os dons do Espírito, o Espírito Santo visitando todo mundo. Isso é gostoso? Vão ficar aqui mesmo, vão abraçar todo mundo, vão ficar juntos, vão chorar juntos, vão ajudar um ao outro, vão vender as nossas coisas, vamos ajudar o irmão que está necessitado. Muito cômodo, foi isso que eles fizeram. E o Senhor prepara a perseguição para que o evangelho, isso foi estratégia de quem? De Deus, não é? Então, louvado seja Deus. Você pode dizer para quem está do seu lado, louvado seja Deus pela liberdade religiosa que nós temos. Nós estamos aí hoje no dia de oração pela igreja perseguida, porque ainda hoje há cristãos no mundo inteiro que sofrem perseguição, simplesmente pelo fato de reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador e por amar Jesus. Agora vamos ver aqui os personagens do Antigo Testamento, do livro de Atos. Nós notamos que esses primeiros, algo sobre a vida desses primeiros evangelizadores que vieram causar esse impacto no mundo. Primeiro, nós já lemos em Atos 4:13 aí, que eles eram leigos sem qualificação, não tinha rabi entre eles. E hoje em dia, fala comigo, os leigos são os mais responsáveis pelo crescimento da igreja, são os mais responsáveis. Eles eram leigos sem nenhuma organização. Naquela época tinha sede, igreja, eles tinham secretárias, tinha telefone, meus irmãos, tinha rádio, tinha televisão. Eles nem imaginavam que ia inventar um negócio chamado internet, que ia possibilitar ao mundo o quê? Se comunicar, né? Hoje nós estamos pertinho de todo mundo, né? Eles não tinham templo, eles não tinham prédio, eles não tinham recursos próprios, não tinham dinheiro, né? Muitos deles tinham que levantar e trabalhar para poder sustentar a si mesmo. E eles também eram crentes transculturais. Vamos ler Atos 2, 9 e 11. Quem está com esse versículo, por favor? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretense e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Muitas línguas, muitos povos falando da grandeza de Deus. Então tem povos de diferentes classes. Aí tinha judeu, gentio, tinha grego, tinha romano, tinha samaritano, tinha africano, não é? Tinha homem, mulher, e todo mundo trabalhava junto, trabalhando junto para o crescimento. Então, olha só, eles também eram crentes unidos. Vamos abrir aí em Atos 2. Quem está com esse texto? Eu não sei se é 44 a 46. 46. Isso. E todos os que criam estavam juntos
e tinham tudo em comum. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso, então, olha só, eles estavam juntos, unidos, né? Permaneciam unidos. E o outro ponto é que eles tinham uma mobilidade incrível. Eles podiam viajar. Olha Áquila e Priscila. Numa hora eles estão em Corinto, daqui a pouquinho eles estão em Éfeso, daqui a pouquinho eles estão em Roma, né? Então, graças a Deus por aqueles que hoje, nos nossos dias, estão prontos a mudar de cidade, para plantar igrejas onde não existe testemunho, não é? Então, era povo que tinha mobilidade, disposição para fazer isso. E olha só, o contexto deles e a relevância para nós hoje, o contexto e a relevância para nós hoje. Nós vamos estudar, vai ter uma aula só falando sobre isso. Era um contexto de grandes centros, de grandes cidades. Então, o alvo que eles buscavam no início, os primeiros crentes, era proclamar o evangelho nas cidades grandes. Então, o alvo era Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Filipos, Roma, Corinto, essas cidades grandes eram o alvo. Nós vamos proclamar o evangelho, porque dali vai gente para outros lugares, né? E vão levando o evangelho. Então, a cidade grande teve muita influência na evangelização. O contexto deles era de muitas religiões. Presta atenção nisso, olha que coisa importante. Era muitas religiões, muitos deuses. Eles viviam no meio de gente que servia a muitos deuses, que tinham ideologias diferentes, que pensavam diferentes deles. Mas eles não ficavam se metendo em confusão com essas pessoas, batendo boca, brigando com a pessoa, porque ela serve a tal religião, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso é uma lição importante para nós, não é? Nós precisamos aprender que o nosso método, o nosso modo de se comportar deve ser o nosso testemunho e oração. Não é você instrui, você ensina, agora você vai ficar brigando, criando confusão com as pessoas, criando inimigos. Não, né? Então eles viviam nesse contexto de muitas religiões, num contexto de rejeição, e a gente vai ver que foram usados métodos diferentes para pregar a palavra em vários lugares. Por exemplo, em Atenas foi de um jeito, e a gente vê em outros lugares sendo pregados de outras maneiras. E fica aí para a gente que essa lição de hoje é um desafio para a igreja, para mim e para você. Nós somos a igreja dos dias de hoje, né? Nós vamos empreender, vamos ter uma nova visão, um novo compromisso com a igreja. Pensar que nós somos separados, escolhidos, chamados para realizar uma grande obra, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? E assim como pegando o exemplo daquela igreja, nós temos grandes coisas para empreender, grandes coisas a fazer. E eu li isso aqui, eu achei muito interessante, que eles mudaram o mundo em 30 anos. Por quê? Primeiro, por causa da mensagem que eles pregavam. Quem era o centro da mensagem? Jesus, a cruz de Cristo, né? Então, a mensagem principal nossa é a cruz de Cristo. Segundo, eles mudaram o mundo em 30 anos por causa do método que eles usaram. Sabe qual foi o método? Testemunho. O método foi testemunho. Não tem nada para falar mais forte do que internet, do que televisão, do que tudo quanto há, do que testemunho. Terceiro, eles mudaram por causa da mentalidade. Tem gente que tem mentalidade voltada para dentro, eles tinham mentalidade voltada para fora. Não, se precisar mudar, a gente muda. Se precisar fazer, a gente faz. Se precisar ir, a gente vai. Nós não podemos ir, mas nós vamos mandar o sustento para aquele que está lá fora. Nós vamos mandar dinheiro para o irmão que está lá naquele lugar. E eles mudaram o mundo por causa da musculatura. Eu fiquei lendo isso aqui, musculatura. Meu Deus, o que quer dizer isso? Musculatura, musculatura, musculatura. E eu fiquei pensando, gente, esse povo era um povo forte. Era um povo que não media esforço, era um povo que não tinha comodismo. Hoje em dia é um tal de que eu não posso, que eu não aguento levantar, que eu estou cansado, que eu estou isso, que eu estou aquilo, né? Eles tinham músculos, eles tinham força para fazer isso. Venciam o desânimo, né? Eles venciam o comodismo e eles estavam orando e buscando, né, um jeito bom de poder falar da palavra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vou pedir a Estelina para fazer essa oração.
Amado Pai, nós te agradecemos porque hoje nós temos essa oportunidade de aprender mais do Senhor, de entender, meu Deus, o que o Senhor realmente espera da igreja do Senhor. Meu Deus, eu agradeço pela vida da Geórgia, que preparou com tanto zelo essa mensagem para nós. Meu Deus, fala no nosso coração em todo momento que nós entrarmos na tua casa, ser conosco no restante desse dia, esclarecendo aquilo que nós precisamos entender, trabalhando na nossa vida, tanto a comunhão quanto nós buscarmos o Espírito Santo de Deus para crescermos em estatura e graça diante do Senhor. Aqui está a tua igreja que clama pela tua presença, ó Espírito Santo de Deus. Nós queremos, Senhor, fazer menção do seu nome enquanto nós vivermos, sendo testemunhas vivas, Senhor, e trabalhando na tua obra em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus Cristo.